Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui nessa realidade, né? Que a nossa consciência vai experimentar. Cada dia a gente tem que agradecer a Deus por estar nessa realidade, experimentando as coisas que tem aqui, né? Muitos que estavam aqui não estão mais, sabe? Mas por que que a gente está aqui? Porque Deus está mantendo a gente aqui vivo. Porque Ele quer que a gente faça aquilo que está na nossa alma, que Ele colocou lá. Entende? Mas as pessoas vão perdurando, estão demorando de querer fazer aquela missão da alma dela. Sabe, pessoal? Então, precisamos, como é que se diz? Colocar essa missão em prática, colocar aquilo que Deus colocou na nossa alma aqui nessa realidade. Porque quando a gente terminar de fazer isso, a gente vai embora, pessoal. Quem é que vai embora? A nossa consciência, que é a nossa verdadeira pessoa. Se eu não tenho uma consciência aqui, vocês não vão ver eu falando, não vai ver eu andando, né? Dançando. Você não vai ver. Porque a vida que estava na consciência foi embora, deixou o corpo aí. Aí só vai ficar lá o boneco imóvel. E aí o que é que você vai fazer? Vão enterrar. Enterra aí. Morreu. Não é assim? É assim que está acontecendo com todo mundo. Todo mundo sabe disso, pessoal. Por que não entende essas coisas? Você não é o corpo. Você é a consciência. Entende que não morre. Você só vai deixar o corpo. Se acontecer alguma coisa com o corpo, você vai deixar o corpo. Só isso. E vai para outra dimensão. Entende? Agora, o que é que a gente tem que cuidar, pessoal? É da nossa vibração, dessa nossa consciência. Porque se a gente deixar o corpo, a gente está conectado com Cristo, né? A gente vai para as dimensões superiores, preparada por esse Cristo para que a gente esteja lá trabalhando a nossa evolução. Agora, se você não está conectado, você vai estar vibrando baixo, né? A vibração sua. Você vai para dimensões inferiores, que é a dimensão que é chamada de umbral, né? É isso, pessoal. Não tem como. Existem essas duas dualidades. Entende? E eu, quando eu falei aqui, já tem tempo que eu falei, né, sobre a dualidade. Aí teve um irmão que disse: não, isso não existe dualidade na Bíblia. Eu quero saber qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo, pessoal. Né? Porque eu acho que na Bíblia católica tem dualidade. Na Bíblia evangélica tem dualidade. Na Bíblia dos mormons tem dualidade. Na Bíblia. Qual Bíblia aí? Tem dualidade. Na Bíblia, deixa eu ver. Não, é do. Que eu li. É o livro de Urântia. Tem dualidade. Alguém já leu o livro de Urântia? Eu li. E tem dualidade também. Então, todos os livros estão colocando a dualidade. Como é que não existe, pessoal? Aí tem pregadores aí que eu vou falando, não existe o mal, não existe diabo, não existe Satanás, não existe isso. Pessoal, eu quero saber, em todos os livros que você vai pesar, você vai ver dualidade. Tá falando da dualidade, por quê?
Porque existe dualidade dentro da gente também. Pessoal, precisamos entender essas coisas, porque se a gente não entender, a gente vai ficar perdido aqui. Tá perdido. Não sabe como é o jogo, não sabe como cuidar das suas energias. Entende, pessoal? Então, vamos. Hoje é meu tema que a gente vamos estudar sobre isso, né, pessoal? Cadê? Qual é o meu tema de hoje? Né? Precisamos estudar sobre isso, porque tem muitas pessoas ainda perdidas, pessoal. Perdida. Você pensa que não tem pessoas perdidas aí? Consciencialmente tem. Por causa que tem muita confusão, né? Aí na internet, muita confusão. E pessoas que não vêm aproveitar aqui a internet para ensinar as pessoas o que é isso, sabe, colocar o olhar para despertar a pessoa. Tem gente falando aí o que eles querem, sabe? Às vezes atrás de like, de aparecer, de dinheiro. Tem muito interesse aí, né, pessoal? Por detrás. Mas aqueles que é verdadeiro, que estão conectados com a verdadeira espiritualidade, ele tem que tirar essas nuvens negras que existem na mente das pessoas, né? Então, é o meu trabalho como lixeiro, né? Lixeiro é o meu trabalho, né, pessoal? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Ele fala, o que é dualidade espiritual? O que é isso, pessoal? É dualidade espiritual. O que é isso? Aí coloquei uma pergunta: por que temos que entender essas duas forças espirituais? Então, essa dualidade é dirigida por duas forças. Então, a positiva e a negativa. Existe a positiva e a negativa? Você vai perguntar ao eletricista, né? Você vai perguntar a ele sabe que tem duas forças, a energia positiva e negativa. Ele coloca lá. Entende? Por que isso, pessoal? Por que o eletricista tem essa compreensão? Você entende? A dualidade está aí se manifestando na nossa cara bem lavada, e a gente não enxerga. Por que que não enxerga? Porque ainda não aprendeu, está dormindo. Isso faz parte da nossa espiritualidade. Entende, pessoal? Aí, a primeira pergunta é: o que é dualidade espiritual? Vamos saber o que é isso, para depois a gente trazer uma compreensão na nossa consciência, para saber como é que, se isso está aqui agindo na nossa realidade. A gente vamos ver isso, né? Aí ele fala: a dualidade espiritual refere-se à coexistência do oposto dentro da experiência humana do universo. Este conceito é fundamental em diversas tradições filosóficas e espirituais, onde se reconhece que a vida é composta por força antagônica, né, que é contrária uma à outra, que ao mesmo tempo se complementam. Então, essas duas forças, pessoal, duas energias, né, elas se complementam. Não pode existir o positivo sem o negativo. E não pode existir o negativo sem o positivo, pessoal. É duas forças que estão operando no universo, né? Que a gente precisa compreender. E aí é o que? Se torna dualidade. Quando a gente entra aqui nessa realidade, a gente entra nessa dualidade. Como é que se diz? Existem vários conceitos que vêm dessa dualidade, dessas duas forças, dessas duas energias, né? Antagônicas. Entende?
Então, dentro da experiência humana do universo, existe esse fundamento, né, que as tradições filosóficas e espirituais estudam, onde eles reconhecem que existem essas forças opostas e, ao mesmo tempo, elas se completam. Nossa, pessoal, é incrível, né, pessoal? Aí ele fala: a compreensão da dualidade espiritual permite uma visão mais ampla sobre a natureza das realidades, onde a luz e a sombra, então, onde a luz, a sombra, bem e mal. Será que tem isso, pessoal, na nossa realidade ou não? A vida e a morte. Será que tem isso na nossa realidade, pessoal? São parte intrínseca da jornada espiritual. Então, pessoal, será que a nossa consciência, na hora que está nessa jornada espiritual, a gente experimenta essas forças, essas duas energias, essas duas forças nessa realidade? Será que a gente experimenta, pessoal? Você entende, pessoal? Eu fico olhando aí, nossa, pessoal, é muita. É porque tem que estudar, ó. Tem que estudar, tá escrito aqui. Todas filosofias espirituais estão estudando sobre isso. Mas por que você não quer compreender isso aí? Tem gente muito falando coisas que não sabe, né? Tá nem aí. Se você ouvir, é com você e com você, Roberto Carlos e a baleia, entendeu? E tá nem aí. Aí o que é que ele fala? A origem do conceito de dualidade espiritual pode ser encontrada em várias tradições religiosas e filosóficas, né? No hinduísmo, por exemplo, a ideia de dualidade é expressa através do conceito de Shiva e Shakti, que simboliza a energia masculina e a feminina. Então, pessoal, não pode haver criação se não existir essas duas energias. Não existe criação. Entende? Por isso que até agora, principalmente do meio cristão, evangélico, eles acreditam que tem um Deus, né? Mas e o lado feminino? Deus é o quê? Entende? Existe a energia masculina e a energia feminina. Ele fala no taoísmo, o yin e o yang. Eu já falei sobre esse. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre o que é essas duas energias do taoísmo que ele traz lá, que é o yin e o yang. Ele tem um vídeo gravado. Está aqui no YouTube. Representa a interdependência dos opostos. Então, existem essas duas energias no universo, pessoal, que é uma masculina e uma feminina, uma ativa e uma mais passiva. Existe isso no universo. Então, se existe isso no universo, existe a dualidade, pessoal. Como? Ai, meu pai, é incrível, as pessoas não percebem essas coisas, eu não sei porquê, está dormindo, pessoal. Aí ele fala, essas tradições ensinam que a dualidade não é uma divisão, é uma só energia, mas sim uma unidade que se manifesta em diferente forma. Então, por isso que ninguém entende o versículo lá que diz Isaías lá, né? Que Deus, ele diz, eu que crio o bem e o mal, eis que crio todas as coisas. Ninguém entende ali o que Deus. Eu já vi discussão aí sobre isso aí. Deus criou o mal! Nossa! Não entende que está falando da energia. Não entende. Está falando dessas duas polaridades, da dualidade que vem da mesma fonte.
Entende? Aí não há divisão nisso, mas sim uma unidade se manifesta de diferente forma. Então, quando chega aqui na nossa realidade, né? Essa dualidade, essas energias que vêm de lá, ela se manifesta em duas formas, que a gente vai dizer que é positiva, negativa, a energia masculina e feminina, entende? É por isso que a gente experimenta aqui. Mas é a mesma energia que vem. Deus está falando ali para Isaías que ele disse assim: a energia que sai de mim, da minha fonte, criou todas essas coisas. Por isso que ele disse: eu crio o bem e faço o mal. Crio todas as coisas. Então, ele está dizendo que todas as coisas saíram da energia primordial, da energia da fonte. Entende? Porque não estudam sobre isso, sabe? É por isso que eu vi lá pastores discutindo: Deus não criou o mal, que é isso? Não entende que está falando de uma energia que primordial que veio de uma fonte, o qual se dividiu na hora que chegou aqui na nossa realidade mais baixa, né? Que existe várias realidades aonde essa energia houve essa concepção de divisão, de manifestação dessa energia. Entende, pessoal? Isso é para os pastores lá que ficaram discutindo lá sobre essa energia aí, que não entende ali, que está falando de energia, entende? Aí ele fala: o reconhecimento da dualidade espiritual é essencial para o autoconhecimento. Então, a gente reconhecer, estudar sobre isso, reconhecer sobre a dualidade que está aqui na nossa realidade, né? É essencial para o autoconhecimento. Por quê? A dualidade também está em nós. Entende? Você vai ver. Aí ele fala: ao confrontar, aceitar tantas partes luminosas como as partes sombrias de nós mesmos, então a gente tem uma parte luminosa e uma parte sombria dentro da gente. Ou você só é bonzinho, pessoal, né? Você só tem uma parte bonzinha aí. Você entende? A gente já vive com essa dualidade aqui, pessoal. Aí ele fala: podemos alcançar um estado de equilíbrio. Então, a gente existe essa dualidade que é o quê? A luminosidade, né? É uma parte luminosa da gente e uma parte sombria, uma parte de trevas, o qual a gente tem que trabalhar a espiritualidade para chegar a esse equilíbrio, você ficar no caminho do meio, sabe, pessoal? Você está nesse estado de equilíbrio, a sua consciência. Esse é o nosso trabalho. É por isso que a gente trabalha a espiritualidade. Entende? E as pessoas têm que entender isso. Olha aí a dualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala: essa aceitação nos permite transcender os conflitos internos e nos conectar com a compreensão mais profunda de que somos nós. Então, a gente vai se conectar com o nosso eu interior, que ele é o quê? Ele vai levar a gente para essa unidade, não para separatividade, não para dividir essas energias, pessoal. Entende? Ele tem a compreensão dessas energias. O eu superior, quando a gente se conecta, vai fazer com que a gente entre nesse equilíbrio com essas duas energias. Entende? Não tem como se livrar. Aí ele fala: o autoconhecimento, portanto, é o caminho que nos leva a integrar essa dualidade, promovendo o crescimento espiritual significativo. Então, o autoconhecimento é o caminho que a gente está trabalhando na nossa consciência, que vai levar a essas duas dualidades, né?
ter um crescimento espiritual significativo. Por isso que a gente está trabalhando isso, pessoal. Porque existem essas duas energias na gente. Entende? E as pessoas não entendem, pessoal. É difícil isso. Aí ele fala, a dualidade também se reflete nas relações interpessoais. Cada indivíduo carrega dentro de si uma mescla de luz e sombra que influencia suas interações. Né? A gente carrega isso. A capacidade de reconhecer e aceitar a dualidade no outro pode enriquecer o relacionamento, provendo a empatia e a compreensão. Então, você tem que entender que nós temos a dualidade, então você vai reconhecer no outro. Se o outro está pendendo com a energia negativa, você tem que entender, pessoal. Tem que ter paciência, né? Para que ele vá para o equilíbrio. Então, é por isso que eu estou pregando despertar, para que ele entenda isso e trabalhe o equilíbrio dele. Outra que está pendendo somente para, eu sou iluminado, eu sou a luz, dizendo, também tem que equilibrar. Entende? Tem que trazer a compreensão. Aí ele fala, ao invés de julgar as falhas alheias, né? As falhas alheias, podemos ver a humanidade compartilhada que existe em todos nós, o que fortalece o laço social e espiritual. Então, você que despertou, tem uma compreensão sobre essa dualidade, sobre o todo, você tem que entender que o mesmo sentimento que você tem, aquela outra pessoa tem. Só que às vezes ela está desequilibrada. Ela está pendendo por uma energia mais negativa. O que é que a gente tem que trazer? Tem que despertar a consciência para que ela volte a equilibrar essas energias deles. Entende? Não é ficar julgando a outras pessoas que estão fazendo. Não é. Não é o nosso papel. Não é esse. Né? Aí, o que é que ele fala? Ele fala, a busca pela verdade é uma jornada que muitas vezes envolve a exploração da dualidade espiritual. Então, se a gente está buscando a verdade, a gente vai se envolver e explorar a dualidade espiritual. Não tem como, pessoal. Você está querendo falar da verdade e não quer falar da dualidade? Não existe isso. Não existe aqui nesse universo, não existe isso. Aí ele fala, a verdade não é um conceito absoluto, mas sim uma percepção que varia de acordo com a experiência individual. Então, vai variar, vai ser de acordo com a experiência da sua consciência, como é que ela vai entender aquela verdade, pessoal. É difícil, porque cada um tem a sua visão de compreender as coisas. Mas a dualidade está sempre ali. Entende, pessoal? Aí ele fala, explorar diferentes facetas da dualidade, podemos descobrir a verdade mais profunda sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Então, vamos descobrir que temos esse lado luz e sombra. Vamos descobrir ao nosso redor que existe essa dualidade aqui operando no mundo ao nosso redor. Então, isso vai trazer uma compreensão, pessoal, muito grande. Aí ele fala, essa busca nos leva a questionar crenças limitantes, expandir a nossa consciência. Então, essa compreensão da dualidade expande a sua consciência. Por que aqueles pastores estavam discutindo sobre que Deus cria o bem e faz o mal e diz que cria todas as coisas? Porque ele não tem a compreensão disso. Entende? Tem que expandir a consciência. Então, o estudo de entender a dualidade
vai dar uma compreensão sobre isso, que são forças, energia que vem da mesma fonte primordial, o qual a gente chama de Deus, né? É conhecido como Deus Todo-Poderoso, o Deus, né? Que a gente conhece aí. Tem muitos nomes aí que a gente dá para essa fonte, para esse ser que vem, está com essas duas energias, né? Por isso que ele diz, eu crio o bem e faço o mal também. Crio também o mal, faço todas essas coisas. Então, ele faz toda porque vem dele. Entende, pessoal? Então, é isso que as crenças limitantes atrapalham você expandir a sua consciência. E a dualidade vai mostrar isso, vai dar uma expansão na sua consciência. Aí ele fala, na espiritualidade, então, chegou na espiritualidade. A dualidade é vista como uma oportunidade para o crescimento e evolução. Então, na espiritualidade é vista como uma oportunidade para o crescimento e evolução da nossa consciência. Entende? Ele fala através de prática espiritual, como meditação, reflexão, podemos aprender a navegar entre os opostos. Então, através da meditação, a gente vai equilibrar essas duas polaridades que existem na gente, a energia negativa e positiva, que é a luz e a sombra e as trevas. Entende? É por isso que ele está dizendo, então, através das práticas, a gente vai equilibrar essas energias. Então, o próprio ser da gente, a própria formação do ser humano já é uma dualidade. Porque ele tem as duas energias. Né? Ele tem, por isso que tem até na música, né? Do cidadão aí, Pepeu Gomes, tem a energia masculina e feminina. Né? Ele disse, ser um homem feminino. Como é? Não fere o meu lado masculino. Entende? Então, eles têm eles sabem que tem essas duas dualidades. A gente tem essas duas, o masculino e o feminino. Todas as pessoas. Entende? Então, a compreensão disso, pessoal, a gente vai equilibrar essas duas energias, vai nos possibilitar uma maior compreensão, um bem-estar melhor na gente. Ele fala, podemos aprender a navegar entre os opostos. Então, você vai aprender a equilibrar essas duas energias, encontrando espaço de paz interior. Então, daí que vem a paz quando você começa a andar nesse caminho do meio, a equilibrar as energias. Entende? Aí ele fala, essa prática nos ajuda a transcender a dualidade. Então, a gente começa a transcender a dualidade e ir para o quê? Para a unidade. Então, a gente vai transcender a dualidade que vem do ego. Quando a gente está no ego, a gente está na dualidade. Por isso que o trabalho é para que a gente transcenda essa dualidade, saia do ego para entrar na alma, que ele tem a concepção de unidade, não de separatividade. Aí ele permitindo experimentar uma unidade mais profunda com o universo. Então, por isso que você vai experimentar a unidade, porque a conexão com a alma, com o eu superior, vai trazer essa experimentação. Você vai experimentar. Quem é que vai experimentar? A sua consciência. Não vai experimentar mais a dualidade, ela vai experimentar uma unidade. Ela vai experimentar tanto a energia negativa como a positiva, mas com um equilíbrio. Entende, pessoal? Entende? Aí ele fala, a espiritualidade, portanto, não ignora a dualidade, mas abraça como parte
do processo da iluminação. Então, pessoal, a gente vai transcender o ego, não é para matar o ego, não é para... A gente vai o quê? Abraçar essa parte, é o que Jung ensina, né? A gente tem que abraçar a parte da nossa sombra, que é as trevas, né? Que existe dentro da gente. Então, a gente vai abraçar. A gente, por quê? Vai com o conhecimento, a gente vai iluminando essa parte escura da gente, para que ela se torne ela se torne uma unidade. Aí acontece o processo da iluminação. Esse é o processo da nossa consciência, da iluminação. É isso que é se tornar uma pessoa iluminada. Entende, pessoal? Esse é o nosso trabalho. Então, já na gente já tem a dualidade. Imagine as coisas do universo, pessoal. A gente vai chegar lá. Agora, como é que ele fala que não tem um mal? Como é que não tem um bem? Não tem diabo, não tem aí Satanás. Como é que ele não tem isso? Você entende, pessoal? Porque não sabe sobre isso. Aí ele fala, embora a dualidade espiritual ofereça muita oportunidade de crescimento, ela também apresenta desafio. É um desafio, né, para a gente, né? A luta interna entre os opostos pode gerar confusão e conflito dentro de nós quanto à nossa relação. Então, o nosso conflito, quando a pessoa está no ego, vem do ego, pessoal. Todos os conflitos das pessoas, todo problema, vem que a nossa consciência, está experimentando. É por isso que a gente tem que transcender. Trabalho espiritual é esse, né? Aí ele fala, é importante reconhecer, ele fala, a luta interna oposta pode gerar conflito tanto dentro de nós quanto nas nossas relações. É importante reconhecer o desafio como parte do processo de aprendizagem. Então, tudo que a gente está acontecendo aqui, a nossa consciência está experimentando, pessoal, faz parte do processo de aprendizagem da nossa consciência. A gente tem que experimentar essas duas energias aqui, essas duas polaridades. A gente tem que experimentar, pessoal, a nossa consciência. É por isso que a gente veio encarnar aqui. Entende? Porque faz parte do processo a gente lidar com essas duas energias, essas duas forças. Entende? Aí ele fala, ao enfrentar e trabalhar com essas dualidades, podemos encontrar um caminho mais claro e autêntico em nossa jornada espiritual. Então, ao trabalhar a espiritualidade, né, podemos encontrar um caminho mais claro, que é o caminho do meio, caminho do equilíbrio, autêntico à nossa jornada espiritual. Então, se a gente está aqui nessa dualidade, pessoal, a gente tem que trabalhar a espiritualidade. Aí eu falo, por que a gente tem que entender essas duas forças? Por quê, pessoal? Porque a gente tem que trabalhar essas duas polaridades que existem aqui. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que trabalhar para a gente transcender e a nossa consciência experimentar uma unidade. É o qual vai dar paz a gente. Porque quando a gente está no ego, está na confusão, está na dualidade. Ainda mais se tiver desequilibrado as energias, aí a gente vai ficar confuso, vai dar problema, a gente fica tubado, sabe? É isso que acontece, pessoal. Aí ele fala, existem várias práticas, né, que podem ajudar na integração da dualidade espiritual. Então, existem várias práticas. O quê? A meditação é uma ferramenta poderosa, permite a contemplação dos opostos e buscar um estado de equilíbrio. Então, a meditação, por isso que a gente medita, pessoal. A maioria aqui do que estão no meu canal
né? Sempre eu envio vídeo aí para eles meditarem, para eles ir treinando esse equilíbrio da energia interna dele, dessas forças, para que ele fique no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, sabe? Para essa polaridade não ter força sobre a nossa consciência e trazer sofrimento. Porque o nosso sofrimento está experimentando aqui essa realidade. Mas se você experimentar, não se desespere, porque isso vai servir como uma experiência da sua consciência. A sua consciência nessa jornada espiritual vai servir como uma experiência para você. Não se desespere, tá? Equilibre, volte de novo a equilibrar a energia e continua a nossa caminhada da consciência. Entende? É isso. Aí ele fala, a autorreflexão, através da escrita ou do diálogo interno, também pode ser útil para explorar diversas facetas de nossa personalidade. Então, a autorreflexão, né? O estudo reflexível. Então, é por isso que eu falei, quando é que você está estudando, pessoal, espiritualmente? É quando você está refletindo. Então, você ouve um vídeo meu, né? E aí ouve uma palavra, uma mensagem que eu disse, e aí você fica reflexivo. Então, você está estudando espiritualmente. Estudar, pessoal, não é só chegar ali e ficar. Não. É quando você, aquilo tocou alguma coisa, despertou em você e você começou a refletir. Nossa, por exemplo, eu estou falando de dualidade. Aí você, nossa, eu nunca pensei sobre dualidade. Então, você está comendo. Então, isso vai servir como um processo de diálogo interno que vai fazer com que você cresça consciencialmente. Entende? Vai ajudar você. Aí ele fala ali, além disso, as terapias, aconselhamento espiritual pode oferecer suporte na jornada de aceitação e integração da dualidade. Então, é por isso que eu falei, pessoal, quando está totalmente desequilibrado, a pessoa tem que buscar um terapeuta, uma terapia, um aconselhamento espiritual, uma pessoa que é espiritualizada para curar um conselho. É por isso que eu estou aqui disposto. Vocês que estão com assim, pode perguntar, está confuso, pode perguntar aqui, pode vir perguntar a gente, fazer. Eu vou lhe explicar as situações. Entende? Você tem que buscar quando está em desequilíbrio total, pessoal. Você está vendo que não está conseguindo, não estou conseguindo mais, mas a minha vida está uma perturbação. Então, procurar terapia, né? Por isso que eu digo que os psicólogos, eles estão fazendo o trabalho espiritual. Que é o quê? Ele vai levar o equilíbrio dessa consciência, né? Oferecer suporte na jornada, né? Da consciência da pessoa aqui, de aceitação. Porque a nossa consciência aqui está numa jornada de aprendizagem aqui nesse mundo, pessoal. E a gente tem que aceitar essa integração da dualidade, que é aceitar a luz e a sombra. A gente precisa aceitar isso na gente, porque tem pessoas que ficam rejeitando a sombra dela. Não é para fazer isso, porque você está lutando, então você está gastando energia. Você tem que equilibrar, entende? Você tem que equilibrar, fazer trabalho da espiritualidade é você entrar no equilíbrio. Você vai entrar no caminho do meio. Então, terapia, aconselhamento, tudo isso vai ajudar quando você está desequilibrado. Então, vai fazer uma oração, você vai no centro espírita, vai dar um passe em você, você ali vai se sentir melhor. Opa, saiu aqui as energias, os espíritos que estavam juntos, saiu. E aí você vai começando a equilibrar. E aí você tem que agora ouvir o conselho para entrar no equilíbrio ético, moral. Você vai equilibrando para que sua consciência tome consciência e vá equilibrando nessa vida.
Porque a dualidade não vai sair daqui, não para. A gente está nessa dualidade, não tem como parar. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a dualidade espiritual é um conceito profundo, né? Que nos convida a explorar a complexidade da vida e da experiência humana aqui nessa realidade, né? Ao reconhecer e aceitar a coexistência dos opostos, dessas duas forças opostas, podemos encontrar um caminho para o autoconhecimento. A empatia, a evolução espiritual. Então, a gente vai encontrar esse caminho da nossa consciência aqui. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, pessoal. É por isso que eu coloquei, porque temos que entender essas duas forças. Para a gente entrar no caminho do autoconhecimento, que é o caminho da nossa consciência, o caminho do equilíbrio. A empatia, a evolução espiritual. Então, a gente entra nesse caminho de empatia e evolução espiritual. Essa jornada não é apenas pessoal, mas também coletiva, pois todos nós estamos interligados na busca por compreensão e harmonia. Então, todo ser humano, toda a humanidade está buscando esse equilíbrio, pessoal. Mas só que eles não sabem como lidar com essa força. Até agora a humanidade ainda está capengando ainda. Como é que a gente vai lidar com essa força? Então, primeiro, a pessoa tem que despertar, trabalhar o interno, trabalhar essas forças internas dela, porque quando ela está vibrando no equilíbrio, ela está vibrando na empatia, no amor, ela vai passar isso para as outras pessoas. As outras pessoas vão sentir, até na sua voz. Mesmo pelo telefone, quando você falar com a pessoa vai falar, vai sentir a energia. Nossa, sentiu uma energia diferente, está equilibrada. Ela vai sentir que aconteceu algo com você. Mas só que ela não sabe o que é. Então, foi o trabalho da conexão que você fez com a espiritualidade, que você equilibrou essas duas dualidades, essas duas forças de energia. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Entende? Aí ele fala, a busca por estado de consciência não dual. Então, a gente está buscando um estado de consciência não dual. É que é o quê? Entrar na unidade, sair da dualidade, que revela a unidade do ser ou a unidade da vida sempre esteve relacionada à religião ou alguma forma de prática espiritual. Então, pessoal, essas sempre esteve, é por isso que a pessoa diz, vou buscar a Deus, tal. Ela sempre pensa em uma religião. Mas não necessariamente a gente pode trabalhar a espiritualidade, porque a energia está com a gente. É a gente que tem que fazer esse trabalho. Mas as outras pessoas vão para a igreja, esses grupos religiosos, que não trabalham isso. Aí tem pessoas lá que não melhoram, entende? Tá lá, tá às vezes até com mais problema ainda, né? Até espirituais lá, em desequilíbrio totalmente, porque está fazendo coisas erradas, sabe? Não entra na compreensão de que ela tem que equilibrar tudo, entende? Aí ele fala, anos mais recente, esse estado, o momento de iluminação tem acontecido de modo espontâneo e não necessariamente em contexto religioso ou espiritual. Então, a iluminação, a busca pelo equilíbrio, as coisas, tem pessoas que não estão em grupo religioso, mas encontrou o equilíbrio dessas forças. E aí? Você entende? Então, a gente mesmo que não tem aqui grupo nenhum, né? Já deram até o nome do nosso grupo, o Desigrejado.
né? Mas a gente está trabalhando e a gente tá se dando bem. Tem muitas pessoas aqui se sentindo bem. Por que isso? Por causa desse trabalho, dessas duas forças a gente precisa, porque existem essas duas dualidades, né? A gente tem que entregar tanto o masculino como o feminino que existe dentro da gente. Aí ele fala, espontaneamente, o jovem, o adulto, por todo mundo estão despertando. Então, esse processo de equilíbrio, de trabalhar as energias, a espiritualidade, vai acontecer quando o quê? Quando despertar, pessoal. Esse é o meu trabalho aqui, é fazer com que você entenda, por isso que meu estudo aqui, para que você desperte. Sem o despertar, não vai haver o equilíbrio dessa energia. Você não vai entender, porque você vai ficar pegado no ego, fazendo coisa aí do ego, e vai piorando mais a situação. Entende? Vai piorar. Aí ele fala, despertando para uma realidade totalmente revolucionária. O desaparecimento ou a morte da ideia do indivíduo. Então, desaparece a ideia de que você morre. Então, quando você tem essa concepção, ok, você saiu da dualidade. Eu tenho até um vídeo aqui falando aqui sobre que a morte não existe. Aí todo não, teve alguns que não. Como é que a morte não existe? Como é que... Entende? Porque a morte é uma coisa dessa dualidade aqui, pessoal. Entende? Da concepção da dualidade. Aí, aí ele fala, o desaparecimento ou a morte da ideia de um indivíduo ou do eu separado. Então, você vai também, quando entrar nesse despertar na unidade, você vai saber que você não é um eu separado. É um eu que está em uma unidade. Você está lançado aqui aonde tudo está em conexão. Assim como conhecemos no mundo, né, de dualidade e diversidade. Então, quando a gente está aqui no ego, a gente tem essa separatividade, a gente pensa que está separado do outro. Ah, é meu. É por isso que a pessoa estão tudo aí. Isso é meu, eu quero só para mim. Aí engana o outro para tirar do outro. Ah, eu quero só para mim. Por quê? É uma pessoa ainda que não despertou, não entendeu ainda essa dualidade, ele está preso no ego da dualidade, está pensando que é tudo dele, eu só quero para mim. Entende? Então, uma pessoa dessa ainda não despertou. Precisa despertar. Quando ela desperta, ela entende isso, que não existe eu separado. Não existe eu separado. Está todo mundo conectado. E todo mundo veio da mesma fonte. Só que uns estão escolhendo a energia negativa, outros com energia mais positiva. Outros nos equilíbrio da energia. Entende? A gente tem que entender isso. Isso dá uma compreensão muito grande, pessoal. Aí ele fala, o que era aparentemente acontece é que o indivíduo cessa de existir como entidade fragmentada e separada. Então, o seu ser não vai estar mais separado. É uma unidade de tudo. Entende? Aonde você tem um equilíbrio de tudo. Quando você se conecta ao eu superior, acontece isso, pessoal. Essa é o nosso propósito. Entende? Para trazer esse despertar da nossa consciência. Aí ele fala, quando ele não está mais ali, o que permanece é o fluxo indivisível, indescritível de vida e energia. Então, ele vai se tornar um só, aquela energia, tanto a negativa como a positiva, ele vai se tornar um só, vai se integrar em uma só. Numa linguagem que volta a ser dual. Isso acabou recebendo vários nomes. Amor incondicional. Então,
unidade que a gente entra, nesse estado a nossa consciência entra, foi chamado de vários nomes. Amor incondicional. Então, aonde a gente está nesse amor incondicional, que é o amor de Deus, né? Vida impessoal, no vazio, anarquia divina, libertação. Então, isso é a libertação. Quando a nossa consciência transcende o ego, é a nossa libertação. É o que Cristo veio fazer. Iluminação, então, é quando a gente é iluminado. Os falam sobre essa iluminação, os budistas, né? Experiência não dual dentre os outros. Então, uma experiência de não dualidade. Entende? Então, é esse estado da nossa consciência que vai experimentar. É por isso que quando a pessoa está nesse estado, ela sente uma paz, uma tranquilidade, sabe? As energias mais baixas não tem poder sobre ela, ela sente uma paz, ela está num estado que os espiritualistas falam de transcendental. Entende? Ela está num estado transcendente, a consciência dela ali está num estado contemplativo, sabe? Então, é isso que a nossa consciência para a gente experimentar, pessoal. Né? Aí ele fala, para que se perceba como um indivíduo vivendo o sonho de separação, a percepção, a realidade dual pode parecer um sinal fraco a uma onda apontando num vasto oceano onde muito longe da praia. Então, pode parecer que você se torne um fraco, pessoal. Por quê? Porque a pessoa se torna mais bondosa, tem aquele amor incondicional. Então, essa pessoa é besta aqui nessa realidade, porque na realidade aqui está existindo as duas faces, né? Que é o bem e o mal também, mas todo mundo aqui está na energia negativa do mal, cada um aí fazendo o seu mal aí, né? Um para com a outra pessoa, fazendo até mal a si próprio. Tá aqui nessa realidade. Então, se você está nessa contemplação, as pessoas podem fazer com que você esteja, você é um fraco, entende? Por isso que a gente não tem que ir nem para lá e nem para energia baixa. A gente tem que estar no equilíbrio para que a gente saiba viver aqui. Aprenda o jogo aqui que está sendo jogado e vamos viver. Mas não para fazer o mal com nenhuma outra pessoa. A gente vai viver a dualidade, né? E cumprindo aquilo que a lei espiritual de Deus quer que a gente faça. Entende, pessoal? Aí ele fala, na história da humanidade, todo indivíduo que desperta se liberta da ilusão. São presenças internas, cujo exemplo continua a inspirar, mesmo quando grande parte lhe atribui ver dos seguidores, por exemplo. A dificuldade de escrever e falar sobre a não dualidade começa com a própria linguagem, com as palavras que servem a uma mente que, por natureza, é dual. Então, por isso que ele fala que é difícil escrever. O espiritualista aqui fala, quando a gente desperta, a gente sai do mundo de ilusão, sai da ilusão, né? Desse mundo de dualidade a gente sai. Quem é que sai? A nossa consciência. Então, é por isso que quando a gente desperta, a nossa consciência se liberta desse mundo de ilusão, dessa dualidade. E aí ele fala que a dificuldade de escrever e falar sobre isso é difícil, né? Porque as outras pessoas estão com a linguagem entendendo aqui como essa dualidade aqui, não entende essa unidade, pessoal.
Ela não entende. É o que Cristo quer que todos cheguem a essa unidade. Entende? Através do entendimento do conhecimento, vai chegar esse pensamento de unidade. Vai acontecer isso. Não tem como parar. Então, por isso que está havendo despertar, está havendo trabalho que vai acontecer. Isso não tem como evitar. Entende? Aí ele fala, a unidade é a luz. Então, é paz, entendimento. É a expressão do amor em todo o seu aspecto. Então, pessoal, ele fala que a unidade, que você, a sua consciência vai se achegar, ele fala que a unidade é a luz, é a paz, é um entendimento. Então, você, quando se sua consciência se conecta a esse eu superior, você vai para a unidade, você vai ter luz, paz, entendimento, você vai entender as coisas, né? E expressão do amor em todo. Então, você vai expressar um amor, porque você vai vibrar alto. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa entrar nessa unidade, que a gente precisa sair da dualidade, entende? Que existe aqui, o qual alguns dizem que não existe dualidade aqui. Eu não sei aonde que ele viu isso, né? Aí ele fala, a unidade é verdade. Então, quando você fica na unidade, a sua consciência está conectado ao eu superior, ao Espírito Santo, à centelha divina. Você se conecta com a sua alma, com Deus interior. Então, você entra nessa unidade, que é um pensamento de luz, paz, entendimento, de amor. Então, essa unidade é a verdade, pessoal. Você está na verdade. Aí ele fala verdade, realidade e pura consciência. Então, quando você entra nessa unidade, a verdade está com você e você está na verdadeira realidade. Porque aqui não é a verdadeira, aqui é um mundo de ilusão. Então, sua consciência sai da dualidade, entra na unidade, que é a verdadeira realidade da sua consciência. Entende? Por isso que diz que você saiu do mundo de ilusão. Porque agora você está na verdadeira realidade e aonde há uma pura consciência. Entende, pessoal? Você entende como a gente vai estudando, a gente vai compreendendo esse conceito de dualidade. É importante para a gente entender isso. Aí ele fala, a dualidade, pelo contrário, é simples e duvida sobre a realidade da unidade, ou seja, a ignorância sobre a interligação é uma natureza completamente que há entre tudo que existe, o que isso implica. Então, o que faz com que você não compreenda a realidade da unidade? É porque você está aqui na ignorância. Quando a gente entra nessa dualidade aqui, a gente entra ignorante, pessoal. É por isso que a gente precisa trabalhar, ter conhecimento para buscar essa unidade, essa realidade da unidade. Né? A nossa consciência precisa fazer isso. Então, quando a gente está aqui, a nossa consciência, ela sabe das coisas. Mas quando ela está encarnada aqui, ela esqueceu tudo, ela não sabe de onde veio, não sabe quem é. Ela está aqui, aí está usando esse corpo que tem tanta energia positiva e negativa, ela não sabe se lidar, aí está uma confusão. Sabe, pessoal? Então, ela precisa ter conhecimento para equilibrar essas energias. Entende, pessoal? É isso, não tem pau de cor. Aí ele fala, a unidade é o todo abrangente. Então, a unidade é o todo. É o infinito eterno. Então, é Deus. É assim que a gente se conecta com Deus, pessoal. Deus está na nossa consciência. Entende?
e manifesta no plano físico com o objetivo de compartilhar o amor. Então, essa unidade quer se manifestar aqui nesse plano físico, né? Com o objetivo de compartilhar o amor. Então, a gente vai ser esse canal quando a gente se conhece para compartilhar esse amor aqui nessa realidade. Entende? Ela torna visível a sua luz imanente através da materialização do amor universal no mundo das formas. Então, quando a gente se conecta a essa unidade, pessoal, a essa verdade, a gente vai poder vibrar e transmitir esse amor aqui nessa realidade. É isso que Deus quer, pessoal. Entende? Quanto você resiste ao despertar a essa conexão, você está resistindo de que você manifeste aqui o amor de Deus aqui nessa realidade. O amor do todo. O amor dessa unidade que a gente conhece como Deus, né? Entende? Você está resistindo isso. Você não quer expressar esse amor de Deus aqui. Então, por isso que os cristãos, quando ele se conecta ao Cristo interior, ao Deus, ele tem que manifestar um amor um para com o outro. Por isso que Cristo disse, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama você mesmo, você tem amor, você vai compartilhar esse amor, pessoal. Agora, se você não tem, você não pode. Você não está conectado a Cristo interior, a videira, você não vai fazer. Entende, pessoal? Então, graças a Deus, 1 hora de relógio. Nossa, pessoal, não é fácil a gente fazer um estudo aqui, né, pessoal? Mas hora passa assim que você nem vê. Mas eu vou marcar aqui, onde eu parei, que a próximo segundo round, né? Segundo round, a segunda parte eu venho trazer esse tema. Eu vou trazer a segunda parte, a explicação desses conceitos aqui, pessoal. E vou trazer os versículos bíblicos, o entendimento também da Bíblia. Vamos ver se a Bíblia tem essa dualidade espiritual. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte. Até daqui a pouco.